Então, salve, minhas feras, tudo tranquilo? Tá estudando aí, tá se preparando? Então, maravilha. Vamos dar continuidade aí nessa nossa unidade aí de geografia. A gente está falando ainda de geologia, e falar de geologia e não falar dos tipos de relevo, né? É a mesma coisa de ir para o Vaticano e não dar um aperto de mão lá no Papa. Então, hoje a gente vai falar alguns tipos de relevo, como o assunto é muito extenso, então resolvemos dividir o assunto em duas partes, tá? Essa primeira parte a gente vai entender o que é relevo, certo? E também falar de dois relevos, dois tipos de relevo. Na próxima aula falaremos, né, dos outros dois tipos de relevo para completar, mas aí no geral você já sacou que temos quatro tipos de relevo, né, para apresentar aqui para vocês. Então, sem perder tempo, o que seria um relevo, na verdade? A gente entende que a nossa litosfera aqui, a nossa crosta terrestre, ela tem uma configuração muito diferente, né? E o estudo dessa configuração a gente vai ver nos relevos, né? A forma, o tipo, né? Então, os tipos de relevo, nós geralmente temos quatro, que é as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. Hoje nós vamos ver os planaltos e as planícies, na próxima, montanhas e depressões. Mas antes de a gente entender, né, qual é cada tipo aí de relevo, que é essa configuração, né, na nossa litosfera, é importante a gente entender o que seria a altitude. A altitude, como essa imagem mostra, é uma distância vertical, né, ou seja, para cima, de um ponto em relação ao nível do oceano. Então, aqui está no nível do oceano, então a minha altitude vai ser o ponto acima, né, o ponto vertical, em metros, que eu vou medir para saber a altura que está no nível do mar. Quando quando está acima do nível do mar é positiva, né? Quando está abaixo é negativa, né? A gente sabe que tem pontos aí na Terra que estão, na verdade, abaixo do nível do mar, então a gente chama que a altitude negativa, certo? Então é importante a gente saber disso antes da gente prosseguir aqui com o assunto, tá? Então vamos começar. O que seria a planície, tá? As planícies, gente, elas geralmente são formadas onde predomina o processo de sedimentação, que ocorre constantemente com o movimento das águas do mar e de rios. Ou seja, tem essa figura aqui que demonstra bem isso, né? Aqui tem uma sedimentação feita pelo rio, né? Então a água do rio vai carregando, vai levando, né? Parte aqui do material até ir formando, né? Aqui na planície, soltando na planície esse material. A gente até fala que a planície é um relevo que está em constante transformação, certo? Então, não só nos rios, mas também no mar, né? O choque da água do mar vai também carregando, vai decompondo, né? Esse material aí nas planícies, tá? Então, as planícies, elas geralmente se encontram-se em altitude baixa, certo? Eu digo geralmente, porque nem sempre elas se encontram em altitude baixa. Então, geralmente, a gente encontra aí cerca de 100 metros de altura, a nível do mar, certo? Mas, como eu falei antes, a gente pode encontrar planícies em locais acima de 1.000 metros. Geralmente, a gente chama de planícies de nível de base local, ou planície de montanhas, certo? Ou seja, existem montanhas, que é um outro tipo de relevo, que em cima dela pode ter uma planície, tá? Mas, assim, no modo geral, é importante saber que essa formação ela vai predominar a sedimentação, né? Ou seja, um acúmulo de todo o material, né? Geralmente aplicado pelo rio e pela água do mar, certo? Então, a gente divide as planícies em dois tipos: as planícies costeiras ou as marinhas. Então, todo o litoral nordestino é uma planície costeira, porque está próximo aos oceanos, né? Como eu falei aqui, o exemplo é o litoral nordestino, essa imagem mostra bem, né? Então, a água acaba trazendo, né, esses sedimentos e sedimentando também aqui na nossa planície costeira, certo? As planícies continentais eram um pouco diferentes, porque elas estão na proximidade dos rios, então a gente chama de aluviais ou fluviais, tá? No lago, quando se encontra-se aí essas planícies em lagos, a gente chama de planície lacustre, né? Ou na parte baixa, entre as montanhas, né, a planície de Piemonte. Ou seja, locais que tem o rio, né, para escoar aí a água, né, vai levando aí o sedimento, vai levando a matéria, né, então em algum momento ele vai soltar, né, vai decompor aí essa matéria, vai soltar e vai acabar formando nas planícies, né, formações rochosas que a gente viu anteriormente, né, das estruturas geológicas, tá? Uma observação que eu falo, até falei um pouquinho agora, as planícies são consideradas relevo em construção. Por quê? Porque a decomposição de sedimentos ele vai superar a erosão. Ou seja, a erosão é o desgaste. A gente tem uma rocha que ela vai se desgastando,
Enquanto no caso da planície é um pouco diferente. Ela não vai se desgastando, ela vai se construindo, porque sempre vai ficando decomposto, né? Sempre vai depositarem lá nela esses materiais, que é carregado pela água do mar, pela água aí de rios, tá certo? E a gente fala que como ela está sendo construída recentemente, está sempre em construção, esses relevos que constituem a planície, elas são de formação recente, a gente chama que é da era cenozoica, certo? O outro é o planalto. O planalto é um pouquinho diferente, porque é uma superfície, no caso, mais ou menos planas, né? Que no caso é o contrário da planície. Na planície a gente tem a sedimentação, tem ali o acúmulo do material. No caso do planalto vai ter o contrário, vai ter o desgaste. Esse desgaste a gente chama de erosão. Então a erosão no planalto vai superar a sedimentação, tá? Isso é uma característica aí marcante para você saber a diferença de um planalto e de uma planície, tá? Então, por isso que a gente costuma ver essas paisagens aí que geralmente é um pouco acidentada, né? Olha aí, como está mostrando aqui, bem bonito, né? Inclusive, e assim, o que dá para entender aqui? Que no caso, aqui em cima é um planalto, embaixo seria talvez uma planície, né? Dependendo aqui da imagem. Mas, ou seja, o material aqui tem a erosão, o desgaste, né? Então ocorre a sedimentação, ela vai sendo escoada aqui para baixo e aqui vai se formar a minha planície, tá? Um exemplo aí para que vocês possam entender. Então, geralmente, os planaltos eles vão se situar em locais um pouco mais altos do que as planícies, né? Pela lógica. Então, assim, os planaltos geralmente eles vão se encontrar a 300 metros e alguns deles a 2.000 metros de altitude, né? Para vocês fazerem a ideia. Então, nessas bordas, né, dos planaltos, geralmente a gente vai ter as cuestas, né, que a gente chama de cuestas, ou as escarpas mais novas aí, que a gente chama também de serras, tá certo? Essas subidas aqui, né, dos planaltos, tem esse nome. Sempre vai ter uma borda do planalto, tá? Até onde vai ocorrer a erosão, o desgaste, certo? Então, o planalto, ele pode ser classificado geologicamente quando eles são encontrados em bacias sedimentares ou em escudos cristalinos, certo? Quando a gente encontra em bacias sedimentares, eles são de origem antiga, né? E aí tem a característica da presença de serra, né? De morro, né? Como vocês estão vendo aqui. Um exemplo é o Planalto da Chapada da Bacia do Paraná, né? Inclusive essa imagem de lá, certo? Então vocês percebem aí que tem uma situação aí onde a gente caracteriza a presença de serra, de morro. Então a gente fala que esse Planalto está situado numa bacia sedimentar. Então, quando eles são situados em escudos cristalinos, né, eles são de origem, as suas estruturas são mais antigas, né, são áreas mais resistentes, né, e a exploração de recursos minerais, como a gente viu nas estruturas geológicas, né, vai ter a presença de ferro, de estanho, de cobre. Um grande exemplo desse é o Planalto no Brasil, né, nas serras lestes e sudeste, inclusive Minas Gerais, que tem bastante planalto aí para a gente citar como exemplo, e vocês percebem que é uma característica diferente, né? A gente não encontra meio que uma serra, né? Aqui nos escudos cristalinos, certo? Então, no mais é isso, minha gente. Hoje a gente aprendeu um pouquinho aí do que é um planalto, uma planície, o que é o relevo, e a gente segue aí para a próxima aula falando na parte 2 dos restantes, né, dos tipos de relevo. Então, segura aí, até a próxima.